Amados irmãos, convido-os a abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5. Nós leremos do verso 1 ao 11, Romanos 5, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nossa súplica, Senhor, é que fales aos nossos corações, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, que há de aplicar a cada um de nós e à Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor já tem proposto. Em nome de Jesus. Amém. Virada a página do ano, estamos no primeiro domingo do segundo semestre, e para nós é uma oportunidade de dizer que também entramos num novo ano da história da nossa igreja. Tendo comemorado na última segunda-feira os 136 anos, já estamos no 137º, né? Agora é só esperar ele se completar daqui a praticamente um ano. E estas comemorações, que ainda se estendem, inclusive por hoje, elas trouxeram muita alegria ao coração da igreja. A gente pôde captar, ao longo desses dias, o regozijo do povo de Deus pelos resultados, pelos avanços. Não foram só obras civis que a gente já está apresentando à igreja e que vem trazendo um conforto maior para a comunidade, os ministérios envolvidos, a obra de missão que vai se estendendo. E um detalhe muito importante: vidas queridas que têm se agregado à nossa comunidade. Causou impacto a todos nós no culto de aniversário na segunda-feira, a recepção de mais de uma centena, 118 novos membros. Ainda tem gente para chegar, né, que não foi possível estar ali, né, de uma feita. Não foi de uma feita, esse é o dia a dia da igreja e que culmina em atividades como essa. Isso traz realmente muita alegria para o povo de Deus. A passagem que escolhemos para meditar nesta manhã, ela está também neste espírito da alegria. E há uma palavra que se repete por 3 vezes nesse texto, que traduz de uma maneira muito solene e muito elevada o sentido da alegria. E esta palavra é o verbo gloriar-se. Porque gloriar-se não tem o sentido aqui de glorificar alguma coisa, mas de ter um regozijo elevado, um gozo celestial, uma alegria que não se pode comparar. E daí trazer nesta manhã, em preparação à nossa participação na ceia do Senhor que se seguirá, a mensagem do regozijo imensurável. A igreja se acha sob um regozijo imensurável. Por mais que a gente tente medi-lo, a gente não consegue terminá-lo. Deus sempre traz motivos abundantes e transbordantes para alegrar
o nosso coração. Bem colocou o presbítero Adalto há pouco, às vezes a gente ouvida disso porque é tão rotineiro, tão costumeiro, mas como Deus tem sido pródigo para conosco em derramar profusas bênçãos sobre a nossa vida. E a ceia do Senhor, que é marcada assim, por resignação, pela lembrança do sacrifício do Salvador, ela carrega consigo um sinal de profunda alegria, porque é deste sacrifício que nós aurimos a maior alegria de todas, que é a da salvação. Esta alegria que não nos é jamais roubada. Se porventura, em razão do pecado, nós nos entristecemos, nós podemos orar como o salmista no Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, é no bojo da alegria que nós nos encontramos nesta manhã, louvando e bendizendo ao Senhor. E eu queria aqui trazer a lume alguns destaques desse texto que reforçam o que nós estamos dizendo, porque nós fomos contemplados, nós temos uma esperança incomparável. Isto é motivo de grande regozijo. Uma esperança incomparável. Assevera o apóstolo Paulo: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O dia a dia às vezes nos reserva dificuldades, lutas, tristezas vêm sobre o nosso coração. Somos impactados por notícias, por informações, quando nós mesmos não as protagonizamos, que agoniam a nossa alma, mas a nossa mente, o nosso foco, o nosso interesse maior se lança para a esperança da glória de Deus. Qualquer interesse nosso apenas no presente século se findará, se extinguirá, se esgotará. Mas a certeza de que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, estimula o nosso coração, impulsiona a nossa alma, motiva a nossa caminhada de fé. Por isso Paulo registrou isso: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Há muita gente que tem receio de ler o derradeiro livro da Bíblia, o Apocalipse, muito provavelmente porque autores, escritores, quando não cineastas, extraíram desta expressão Apocalipse uma ideia assim de horror, de terror, de fim de mundo. A palavra Apocalipse simplesmente quer dizer revelação, a palavra grega. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, você está lendo a revelação, que tem tudo a ver com a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação da vontade de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas quando nós lemos esse derradeiro livro nesta ótica de que a glória do Senhor vai se distender por toda a face da terra, então a nossa esperança se anima. Nós não ficamos premidos pelas circunstâncias, pelo vai e vem da vida, pelo sobe e desce, pelo mover das nações, dos exércitos, das crises, dos regimes políticos, das situações financeiras. Nós estamos com os nossos olhos focados na esperança da glória de Deus. E isto é acalento para a nossa alma, alento para o nosso coração. E isto é alegria imensurável. E aí, quando eventualmente minados por algum motivo de tristeza, nós logo volvemos o nosso coração para esta certeza da esperança da glória de Deus. E esta esperança é incomparável. Você pode comparar muita coisa, coisa com coisa. Dia bom, dia ruim, dia frio, dia quente, dia chuvoso, dia seco. Mas a esperança da glória de Deus é incomparável. Por isso, nós temos, diante da mesa do Senhor, a oportunidade de revelar um regozijo imensurável. Porque é esta mesa, o seu símbolo,
esses elementos aqui postados que nos remetem à história da salvação, que nos dão esta dimensão da esperança incomparável. Mas o texto bíblico não apenas fala da esperança da glória de Deus. Já ato contínuo, no versículo 3, Paulo avança no seu pensamento e diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí a gente fica engasgado, porque falar de regozijo imensurável, gloriar-se na esperança da glória de Deus, tem tudo a ver, tem lógica, tem sentido. Mas agora Paulo diz: não, nós também nos regozijamos, e não menos somos contemplados por um regozijo imensurável, até quando passamos por tribulações. Por quê? Porque nós dispomos de uma força insuperável. Nós temos a esperança incomparável, mas quando as lutas, as tribulações advêm sobre nós, nós estamos robustecidos de uma força insuperável. Olha a lógica paulina. Ele diz: gloriamo-nos nas próprias tribulações. Veja bem, ele não diz nós gloriamo-nos pelo fato de estarmos atribulados. Ele diz em meio à tribulação, passando por ela, vivenciando momentos difíceis, nós não perdemos este regozijo imensurável. Ao contrário, as tribulações, elas determinam que nós perseveremos. Gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverar no quê? Perseverar nas coisas do Senhor. Perseverar na fé. Perseverar no amor. Perseverar no trabalho cristão. Porque servir a Deus, ser crente, vir ao culto, domingo de manhã, cá entre nós, hoje nem está tão frio, né? Vocês já estão começando a tirar aí as mantas. Eu, para o segundo culto, vou tirar esse negócio, né? É moleza. Agora, quando a luta vem, quando somos alcançados por enfermidades, por precariedades, por perdas, por danos, caluniados, perseguidos, e a gente está ali firme, confiando no Senhor, esperando no Senhor, servindo ao Senhor, presentes na casa de Deus, não titubeando na nossa fé, aí é que a gente é crente de verdade. É o teste da fé. Então a lógica paulina é assim: nós temos uma força insuperável que nem a tribulação tira de nós. Tribulação determina perseverança. Perseverança trabalhada nos dá experiência. Nós precisamos ser crentes experimentados, não crentes teóricos. Nós temos que ser crentes que passam pelo laboratório da vida, não ficam só na classe sentado olhando para a lousa o professor ministrar a aula. Tem que ir para o dia a dia. Aqui, tranquilo. Quando acaba o culto, a bênção é impetrada, vamos seguir vida fora. Ali é que nós mostramos que somos crentes experimentados. E tudo isso vai desencadear aonde? Na esperança. Tribulação, perseverança, experiência, esperança, com a segurança de que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não há uma força maior do que a força do Espírito Santo movendo o nosso coração. Você não é forte por você mesmo. Você não é forte porque advém de uma descendência tão dedicada na casa de Deus. Você não é forte porque está suprido de recursos particulares. Você é forte porque habita o seu coração o Espírito Santo. Esse tesouro que está num vaso de barro, mas que é o bem mais precioso que nós temos, é uma força insuperável. Uma força tremenda. Uma força que nos ajuda a passar
pelas horas de tribulação. Então o regozijo é mensurável. Estamos felizes pelas comemorações do aniversário da igreja, pelo que pudemos participar juntos de resultados de várias ordens, mas o que nós estamos tratando aqui vai muito além. Não se limita a um evento, a uma comemoração, é a nossa vida, é o regozijo imensurável, que aí culmina com a nossa verdadeira confiança, porque confiamos no Deus inigualável. E a terceira vez que aparece a palavra gloriar-se nesse texto é lá no finalzinho, e Paulo vai usar mais ou menos a mesma ideia que ele já tinha colocado no versículo 3, quando ele diz: não somente isto, ou seja, gloriamos a esperança da glória de Deus, mas até por meio da tribulação nós temos motivos de nos gloriar. Ele diz no verso 11: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Deus? Quem é aquele a quem louvamos e bendizemos? Quem é aquele que dirigimos a nossa prece, nossa oração? Os homens criaram as religiões, o nosso Deus se revelou a nós. Os homens edificam seus postulados religiosos com o propósito de alcançar os páramos celestiais. O nosso Deus veio até nós. O nosso Deus veio ao nosso encontro quando nós voltamos as costas. E a mesa do Senhor é o exemplo mais categórico disso. Porque aqui está representado um ato divino de vir a nós. E nossa resposta é simplesmente dizer: sim, cremos, ó Deus, nessa tua vinda. Porque tudo que Paulo diz a partir do verso 6 tem este objetivo. Diz assim: Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele conclui: dificilmente, mas muito dificilmente, alguém morreria por um justo, alguém que conseguisse arregimentar pessoas para um alvo maior, e a gente diz: puxa, ele é uma pessoa tão honesta, tão justa, tão cheia de propósito, eu vou dar a minha vida. Pode dizer: dificilmente. Agora, Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós confiamos num Deus inigualável, que na pessoa do seu Filho foi capaz de morrer por nós, sacrificar-se pelos nossos pecados, porque não haveria sacrifício humano, não haveria rito religioso, não haveria esforço dos homens capaz de aplacar as nossas transgressões. Só o sacrifício do Filho de Deus, Deus de Deus, Cristo Jesus. E aí, com isto obtivemos a justificação, tema preponderante desta epístola. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Um Deus que não quer brigar com a gente quer brigar com Deus. Deus quer a paz. A gente vive muitas vezes achando motivos para brigar com todo mundo, inclusive Deus. E Deus está dizendo assim: eu tenho uma paz para você. Esta paz que passa pelo sacrifício de Jesus. Se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então o nosso regozijo é mensurável, porque obtivemos a reconciliação com Deus por meio do seu sacrifício. E esta reconciliação nos reconcilia uns com os outros. Por isso somos a igreja. Aqui só tem reconciliado. Aqui só tem gente que foi reconciliado com Deus por sua obra e agora busca estar reconciliado com os irmãos, reconciliado na família da fé, reconciliado debaixo deste regozijo imensurável. Convidamos a todos para partilhar da mesa do Senhor, nesta confiança de que esta mesa, mercê dos seus aspectos, às vezes doridos, sofridos, que nós não podemos esquecê-los, ela nos traz a lembrança de um regozijo imensurável. Enquanto ouvirmos o coral